Olá, estamos começando aqui mais o One Pocket no meio da sua semana para trazer um pouquinho daquilo que acontece todo sábado aqui na Primeira Igreja Batista. E de começo a gente já quer, dar o pontapé inicial cantando um pouco, louvando ao Senhor. E vamos de um pouquinho de reggae nessa música. O mar azul, o ar sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite e o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, e tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor poderoso e forte me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. O Senhor poderoso e forte me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, e Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, e Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. E o Senhor poderoso e forte me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. E o Senhor poderoso e forte me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. E Ele me amou primeiro, e Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, e Ele me amou primeiro, e eu amarei, e eu amarei, e eu amarei para sempre. E Ele disse haja noite e dia, Ele disse haja água e céus, Ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. E Ele disse nade, voe, andem. Ele me tirou do pó da terra, Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar. Pra quê? Pra me ensinar com Ele andar. Ele me amou, e Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. E Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. O mar azul, o ar sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. Oh, oh. Amém. Maravilha. Que bom poder estar mais uma vez aqui no One Pocket cantando com vocês aí de casa. E teu abraço em meio à noite me alcançou. Sem restrições se entregou por mim. E quando te vejo, não
há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti. Eu volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganha forma em mim, em mim. Bem melhor que a vida é o teu amor. Bem melhor. Jesus seja o centro em mim, e quando eu te vejo, não há como duvidar que és bom. E quando clamamos teu nome, tu vem. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganha forma em mim. Volto os meus olhos pra ti, Jesus, pra tua presença, deixo tua glória ganha forma em mim, em mim, em mim. Sim, Jesus, em mim. Peça pra Ele. Vem derramar tua glória, queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem derramar tua glória, queremos mais de ti, e queremos mais de ti. Vem derramar tua glória, queremos ver tua face, queremos ver tua face. E vem derramar tua glória, queremos mais de ti, e queremos mais de ti. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganha forma em nós, e em nós, em nós, em nós. Aleluia. Que a glória do Senhor tome forma em sua vida, em nossas vidas. Amém.
E aí, esse é o momento que a gente estuda a palavra de Deus juntos e eu quero te convidar a gente ir para o livro de Salmos, número 1. E a gente vai falar um pouquinho sobre aquilo que a palavra de Deus nos traz nesse salmo. Diz assim a palavra de Deus: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso que os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Esse é um dos meus salmos preferidos e eu acho muito interessante como ele vai fazer a comparação entre dois tipos de pessoas. E aqui ele usa algumas analogias para nos mostrar a diferença entre esses tipos de pessoas. E por isso eu dei o título dessa mensagem, baseado no que o próprio salmo diz, de palha e árvore. Bom, a Bíblia vai dizer aqui sobre esse justo, né? Ela vai falar sobre o justo e sobre o ímpio. Ou seja, aquele que busca viver uma vida que agrada a Deus e aquele que vive conforme sua própria vontade. E ela vai comparar essa pessoa que vive conforme sua própria vontade com a palha. E o justo, aquele que busca o Senhor, como uma árvore plantada na beira de um rio. Mas existem algumas lições além dessas que eu gostaria de compartilhar aqui nesse tempo. A primeira delas é acerca da influência. O Salmo vai dizer que feliz é aquele, e então ele traz alguns níveis de influência que esse justo busca não ser afetado, que esse justo busca se blindar realmente, né? E quando eu falo de influência, às vezes parece um pouco infantil, né? Eu que já trabalhei com criança por muito tempo, percebo que quando eu falo de influências com adultos, a gente já fica meio, se protege, já acha que não é bem assim com a gente. Mas a palavra de Deus vai dizer que feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Por quê? Porque de certa forma andar com essas pessoas, imitar a conduta delas, estar assentado para conversar com elas, de alguma forma sim nos influencia. E isso é muito claro nos nossos relacionamentos. Se você tem alguns amigos que falam sempre sobre o mesmo assunto, ou tem algum jeito de falar, ou um gosto musical, ou um gosto para filmes, para comida, de alguma forma isso também te influencia. Se você se relaciona com aquelas pessoas, isso vai te influenciar em algum nível. É por isso que aqui eu acredito que a Bíblia está nos dizendo que nós, como justos, que queremos buscar a vontade de Deus para nós, vamos precisar sim lutar contra alguns níveis, alguns tipos de influência. Se a gente for olhar, por exemplo, quando Jesus fala para os seus discípulos que eles são a luz do mundo e o sal da terra, nada mais é do que a mesma coisa. O que ele estava querendo comunicar para a igreja ali é que eles precisavam iluminar a escuridão e não se tornar como a escuridão, que eles precisavam fazer a diferença como sal. Tanto é que ele continua falando que se o sal perde o seu sabor, não serve para nada a não ser pisado pelos outros. Da mesma forma, aquele que é levado pelas influências é comparado à palha que o vento leva, ou seja, também não tem valor. Então a primeira coisa que a gente, como alguém que quer agradar a Deus, precisa fazer é lutar contra a influência, fugir daquilo que nos afasta de Deus, sabe, sem concessões. Concessão é coisa de quem quer fazer o mínimo, sabe, até onde eu posso ir. O que eu posso fazer aqui que Deus aprova ainda, que eu não vou desagradar a Deus? Concessão é a gente negociando alguns valores já. Por isso, quais são as coisas hoje que você precisa prestar mais atenção? Que talvez estão influenciando a maneira que você enxerga a vida, a maneira que você se relaciona, a maneira que você está conduzindo as áreas da sua vida. A segunda lição que eu tiro desse salmo é sobre o prazer na lei de Deus, né? O versículo vai dizer: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor
e nessa lei medita dia e noite. É muito interessante porque a Bíblia vai usar algumas vezes essa expressão de prazer, de amor à lei de Deus. E é algo que às vezes a gente não entende, porque pra gente a lei de Deus, os mandamentos são as regras, a gente tem que obedecer. Como que eu vou amar as regras? Como que eu vou amar os ensinamentos de Deus? Mas alguém que é justo, alguém que busca agradar a Deus, que ama a Deus, ama como conjunto, como consequência também a sua palavra, a sua lei. E a gente vai ver isso em vários salmos. A gente vai ver que se a gente quer agradar o Senhor, a gente tem que ter uma relação de amor, de prazer na lei dele. Porque afinal de contas, a lei de Deus não é apenas uma série de coisas que a gente tem que obedecer para receber algo em troca. A lei de Deus são como conselhos de um pai para proteção, para nos mostrar o caminho, um caminho de vida plena. Então, como não amar esses conselhos? Além de amar esses conselhos, além de amar a lei, é necessário termos um relacionamento com essa lei, um relacionamento de meditar na lei do Senhor. O que isso significa, afinal de contas? Bom, meditar na lei do Senhor nada mais é do que mantê-la na nossa mente, mantê-la no nosso coração, mantê-la nos nossos olhos, para que a maneira que a gente interpreta a vida seja através do filtro da palavra de Deus. É muito interessante em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 19, diz assim, aqui Deus está dando algumas orientações para o povo, de como eles deveriam passar a lei dele para os filhos, para as novas gerações. E diz assim, gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Aqui, o que Deus está querendo ensinar para aquele povo é que para eles viverem uma vida plena na palavra de Deus, um relacionamento com a lei dele de amor, era necessário estar o tempo todo trazendo à mente, se lembrando daquilo que a palavra de Deus nos mostra, daquilo que ele tinha deixado escrito. E é interessante porque aqui ele vai falar durante o caminho, quando se deitar, quando se levantar, quando estiver sentado em casa, ou seja, durante todo o dia, nas mais diversas situações. E eu acredito que é isso que esse versículo de Salmos 1 está querendo nos dizer quando diz que a gente precisa meditar nela dia e noite. Não é ficar pensando nos versículos e tentando decorar, apesar disso ser muito legal também, mas é trazer a palavra de Deus, a nossa memória, o nosso coração, tornar consciente na maneira que a gente se relaciona com a nossa família, na maneira que a gente trabalha, estuda, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, naquilo que a gente escolhe para assistir, para ouvir, para comprar, nas decisões que a gente precisa tomar. A palavra de Deus precisa estar o tempo todo nos nossos olhos. São como as lentes desse óculos, pelos quais eu enxergo a vida. A palavra de Deus tem que ser assim. E por isso que a Bíblia vai dizer que o justo tem esse prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Porque ao invés de ser influenciado pela conduta, pela conversa, pelo caminho dos zombadores, dos outros, ele está sempre enxergando a vida, interpretando as situações à luz da palavra de Deus. E por último, o que eu acho mais bonito, que é a terceira lição que eu gostaria de compartilhar nesse tempo aqui, é o versículo que diz que ele é como árvore, plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. O que esse versículo nos diz é que aquele que busca fazer a vontade de Deus, aquele que busca agradar a Deus em tudo o que faz, tem uma vida de constância e crescimento saudável. O que eu estou querendo dizer com isso? É alguém que não precisa forçar as coisas. É alguém que, digamos, não precisa se preocupar demais com as coisas. Porque no tempo certo, tudo vai acontecendo. Pensa só, uma árvore plantada na beira de um rio de águas correntes. O último lugar que vai faltar água é num rio de águas correntes. Se fosse um lago, a água seca, mas um lugar onde tem água corrente significa que existe uma nascente alimentando esse rio. Isso significa que essa árvore plantada na beira desse rio vai receber tudo o que precisa, alimento,
na beira dele. Então, o que a Bíblia está querendo nos dizer é que se nós buscarmos meditar na palavra de Deus e ter um relacionamento com Ele, nós vamos ter tudo que a gente precisar, no tempo que a gente precisar. Nós vamos dar frutos, as folhas não vão murchar e tudo que a gente fizer vai prosperar. Sabe, isso aqui eu poderia resumir numa frase: a sua vida vai ser bonita. As tuas atitudes, aquilo que vai frutificar, que vai sair de resultado das tuas ações, vão ser bons frutos, vão ser bonitos. A sua vida vai ser agradável, as pessoas vão olhar e vão ver que existe algo de diferente em você. E esse algo é porque você escolheu agradar ao Senhor, ser um justo. E sabe, nisso a gente entende que não há necessidade de ansiedade, quando a gente busca agradar o Senhor e viver conforme a palavra dele. Uma árvore não fica ansiosa para quando vai produzir frutos ou se as suas folhas estão caindo. Se ela está do lado da fonte de água, se ela está à beira da onde ela recebe o alimento, ela não precisa se preocupar. A vida dela vai acontecendo de maneira constante, de crescimento e saudável. E assim é a vida daquele que busca agradar o Senhor. Então, esse salmo ele vai comparar esses dois tipos de pessoas. Você que segue a Jesus, eu que sigo a Jesus, se nós buscarmos meditar na palavra dele, viver essa vida que o agrada, nós somos como a árvore plantada na beira de um rio. Mas aquele que vive conforme a sua própria vontade é como palha que o vento leva. Olha a diferença. A palha que o vento leva, se a gente for pensar brevemente aqui, são as pessoas que em um momento estão seguindo uma ideologia, em um momento estão seguindo um impulso dos seus corações, dos seus sentimentos, mas daqui alguns dias já mudam de ideia. Se frustram e mudam de ideia e abandonam. Assim é a palha, o vento sopra para lá e leva ela para lá, sopra para lá e leva para lá, e a palha é o quê? Inútil. A vida de alguém que segue sua própria vontade acaba por ser inútil. Mas aquele que deposita sua fé e esperança em Deus, naquele que pode transformar a nossa vida numa vida bonita, aí é como uma árvore que dá bons frutos. Eu tenho algumas perguntas para te fazer, só para a gente pensar junto sobre esse texto. Se fosse para dizer como que está a sua vida hoje, ela está mais parecida com uma árvore plantada ou como a palha que o vento leva? Se fosse para você me dizer assim, você está ficando muito preocupado com a maneira que a sua vida está acontecendo? Será que você fica se esforçando demais, lutando demais, ao invés de lutar do jeito certo, lutar para ter uma vida que agrada a Deus? Como que está a influência na sua vida? Você acha que isso é conversa para criança? Ou você percebe realmente que tem coisas que você precisa lutar, que você precisa talvez retirar da sua vida, da sua rotina, para ter uma vida que agrada a Deus? Toda vez que a gente lê a palavra dele, a gente precisa refletir como estamos vivendo. E eu gostaria de te desafiar a, depois de assistir esse tempo de palavra, você vai ter mais uma música para adorar o Senhor, que você pensasse e que você realmente levasse a sério de ter essa vida que medita na palavra de Deus dia e noite, que vive conforme os princípios da palavra dele, que vive uma vida justa. Talvez você vai perceber algumas coisas que você precisa corrigir, talvez você vai perceber que realmente faz a diferença, você tem sentido isso na prática, mas esse é o tempo da gente pensar. Eu queria fazer uma breve oração com você para a gente cantar mais uma música adorando ao Senhor, mas também pedindo para que Deus nos mostre aquilo que a gente precisa ajustar. Pode ser? Senhor, eu quero te agradecer porque a vida com o Senhor é uma vida de crescimento constante e saudável. A vida com o Senhor é uma vida bonita, sim, não sem problemas, mas bonita. Uma vida que as coisas vão acontecendo e a gente só resta agradecer ao Senhor por tudo que acontece. Mas nesse tempo a gente também quer apresentar os nossos corações, a maneira que a gente tem agido, e quer pedir, Deus, que o Senhor nos mostre a cada um que está vendo esse One Pocket. Deus, mostra quais são as influências que a gente tem recebido que precisam ser corrigidas. Quais são as coisas da nossa vida que a gente precisa passar pelo filtro da Tua palavra.
Talvez nós não estamos meditando nela dia e noite. Nos ajuda nisso. E nos ajuda também a descansar, Deus. Porque uma árvore na beira de um rio está segura, tem o que precisa. E assim como nós, num relacionamento contigo, temos o que precisamos, Deus. Abençoa a vida de cada um e fala a cada coração, mostra aquilo que precisa ser ajustado. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. E se nesse tempo, enquanto você ouvia a palavra, Deus falou contigo talvez de você entregar a sua vida, de talvez você entregar o seu caminho e deixar de ser palha que o vento leva, você vai poder preencher um link que vai aparecer aí na tela, para que a gente possa também te apoiar nessa decisão e te ajudar nesses primeiros passos. Deus te abençoe. A tua voz é como um rio de águas claras que corre sem pressa. Ouvir o teu falar é como ser invadido pela luz do sol. Ilumina como um farol minha alma escura, vazia, sem calma. Essa paz que cede entendimento eu quero conhecer. Não só ler ou falar, mas provar e aprender a viver em meio ao furacão. No meu inquieto coração é só o vento ouvir teu falar pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações no meu caminhar. Faz a tua paz reinar. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. De novo, a tua voz é como um rio de águas claras que corre sem pressa. Ouvir o teu falar é como ser invadido pela luz do sol. Ilumina como um farol minha alma escura, vazia, sem calma. Essa paz que cede entendimento eu quero conhecer. Não só ler ou falar, mas provar e aprender a viver em meio ao furacão. No meu inquieto coração é só o vento ouvir teu falar pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz reinar em meio ao furacão. No meu inquieto coração é só o vento ouvir teu falar pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações no meu caminhar. Faz a tua paz reinar. Yeah. Faz a tua paz reinar. Amém. Até a próxima. Tchau, tchau.